E uma outra banda, que é uma banda de folk metal da Europa, né, da Finlândia, é o Korpiklani, que é uma banda de folk metal e tem muitas músicas sobre árvores, sobre natureza e tal, sobre estar na floresta, sobre estar em contato com, né, com a natureza em geral. E tem uma música em específico que tematiza mais a questão ambiental, assim, dando uma problematizada, que é a With Trees. O Korpiklani é uma banda que eu gosto bastante, também há anos, assim, tá? Uma das primeiras bandas de metal que eu comecei a ouvir. E eu gosto muito justamente por essa abordagem, né? Provando que eles não falam só sobre bebidas alcoólicas, eles também falam sobre natureza. E aproveitando, né, que a gente falou do Korpiklani, já pegar assim, um gancho pra falar do folk metal em geral, porque todas as bandas, assim, que eu conheço, né, as bandas mais conhecidas de folk metal, elas tematizam sobre a terra, elas tematizam sobre a relação do humano com a terra, e muitas vezes resgatando esses povos ancestrais, muitas vezes resgatando povos que anteriores à era cristã na Europa. E eu acho que, então, nessa associação do folk metal com a questão ambiental é meio que indissociável, incontornável, e seria até clichê se a gente fosse citar todas as bandas que tematizaram de leve, que se posicionaram aqui e ali de alguma forma que dá pra entender como um engajamento. E a gente não fez porque viraria um episódio de folk metal, e também porque tem uma outra questão que envolve isso e também envolve o black metal, né, que tem muitas bandas de black metal ou bandas que usam elementos de black metal e de folk e de doom, que tem essa questão da natureza, que tematizam sobre a natureza, tematizam sobre uma natureza pura, uma visão de natureza idílica, algo anterior à devastação, mas que começa a ir para um caminho, e aqui a nossa interpretação, mais a minha, assim, que eu trouxe essa questão, que isso abre margem, né, vai para um caminho meio perigoso. Tem uma coisa que vem sendo falada nos últimos tempos por ativistas ambientais, por pessoas engajadas na questão ambiental, que é o ecofascismo, que é essa ode ao mundo anterior, essa ode ao mundo antigo, ao mundo puro, que abre margem aí para questões mais problemáticas, para discursos, para espaço, né, dá espaço para pessoas com questões que não devem ser toleradas. Assim, a gente já falou algumas vezes sobre as polêmicas do black metal, e aqui a gente traz essa questão também. Assim, Carol, isso é foda, porque, cara, essa galera, esses fascistas, nazistas e todos os derivados, eles são muito perigosos, porque eles estão sempre procurando motivos, argumentos para poder embasar esse tipo de ideal absurdo, sabe? Então, cara, isso é muito complicado. Então, inclusive a gente vê, assim, muita banda que se diz engajada, só que cola com esse lance nazista e tudo mais, né? Mas, assim, retomando o que tu falou no início do teu comentário, eu acho muito maneiro, porque tanto o black metal com o lance do satanismo, quanto o folk com todo esse lance épico, mitológico e batalha, magia e caralho, eles de certa forma ficam muito estigmatizados por essa temática, assim. Então é sempre relacionado a isso. E eu acho muito maneiro quando as bandas têm essa sensibilidade de invocar o paganismo de uma forma mais natural, que é o que realmente, que é o que tem mais a ver com as raízes dos povos, assim, sabe? Só que, claro, é extremamente importante a gente pensar nesse cuidado com as raízes de uma forma de elevação espiritual, e não, como a Carol disse, de segregação, que é o que acaba sendo usado por muita gente ruim, né? Como eu já tinha falado, né, algumas vezes, black metal é esse gênero que a primeira coisa que eu olho quando eu conheço uma banda nova é verificar se não tem membro nazista na banda, né? E uma coisa que eu sempre fico pé atrás é quando eu vejo que a banda trata sobre a exaltação ao mundo antigo, não sei o que lá, da modernidade contra o jeito tradicional. Tipo, eu já fico um pouco pé atrás porque isso é muito utilizado como desculpinha para exaltar temas no meio nazi, né?
E, tipo, o lance da natureza é uma coisa que tu vai ver em muita banda falando, e ao mesmo tempo que tu consegue ver o Burzum tendo músicas falando sobre a natureza, tu vai ficar um babaca execrável. Também tem o Wolves in the True Room, que é uma banda que já se declarou várias vezes apoiando o movimento antifa, que também fala sobre a natureza em algumas músicas. Então, tipo, no mesmo gênero, com letras que podem até soar parecidas, mas a intenção por trás delas é bem diferente, dependendo de quem tá sendo interlocutor dela, né, bicho? É aquele esquema, né, cara? Tipo, tem muita gente utilizando de algumas simbologias e temáticas para implantar ideias erradas, assim, certo? Eles estão só se fantasiando de algo que não são, né, meu? Essa é a verdade, né? Enfim, é aquilo que a gente sempre comenta, cara. O black metal é um rolê muito complicado, a gente tem que filtrar muito o que a gente consome, ou melhor, pra quem a gente tá dando dinheiro, tá ligado? É aquela polêmica sem fim do black metal, né? Né, retomando isso, pensar que assim, a estética nazista, ela bebeu muito da fonte de retornar um passado distante, de fazer propaganda com referências a mulheres usando coroas de flores e tal. Então, às vezes, não há por trás de uma mensagem assim, enaltecendo o mundo antigo, tem muito mais questões problemáticas ali. E, enfim, a gente achou pertinente trazer isso aqui pra esse episódio. Inclusive, uma banda que a gente, né, pensou em colocar na pauta é a Agalok, porque tem álbuns que tematizam a questão ambiental, tematizam, assim, a natureza em si, e tem o Ashes Against the Grain, que tematiza mais a questão ambiental, e a gente me deixou de lado, né? Deixou pra trazer assim junto quando a gente levantasse essa questão mais aprofundada sobre as questões de folk black metal. E justamente por isso, por ser uma banda nebulosa, né? Que já teve membro assim com declaração bem perigosa, bem problemática, né, puxando mais para um lado de simpatia com o nazismo, talvez, né, uma declaração antissemita bem perigosa. E, enfim, por isso a gente deixou aqui de lado o Agalok, mas, enfim, o álbum não deixa claro nenhuma ideologia, né, não deixa claro simpatia por nada desse tipo, mas pela problemática que tem ali, que atravessa a banda, a gente deixa de lado.